A conexão de área de trabalho remoto do Windows, mais conhecido como conexão RDP, é um serviço Windows que nos permite fazer conexões remotas de um terminal ao outro. Através desse serviço, nós conseguimos fazer essas conexões entre servidores e clientes também. No vídeo de hoje, eu vou explicar de uma forma simples e totalmente descomplicada como funciona o serviço de conexão remoto do Windows, como você pode configurar ele para poder fazer conexão remota em algum servidor específico e, além disso, eu vou explicar para você como você dá acesso a outros usuários a fazerem conexão remota a um servidor em específico. Fique comigo até o final desse vídeo e descubra tudo o que você precisa saber sobre a conexão remota do Windows Server 2025. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Descomplicando, onde tornamos o difícil fácil. Eu sou Gustavo Cardoso, diretor de TI aqui na Itália e com mais de 15 anos de experiência na área de informática. E dando continuidade à nossa série de vídeos de Windows Server 2025, hoje vamos falar sobre a conexão RDP, a tão famosa conexão remota. Para você que é administrador de redes, de infraestrutura, é importante entender perfeitamente como funciona esse serviço, porque você vai utilizar muito ele. Então, se tiver algum problema, você precisa saber como resolvê-lo. Bom, antes da gente começar esse conteúdo, você tem que fazer algo muito importante, caso não tenha feito ainda, que é se inscrever no canal e deixar o seu curtir. Muitas pessoas assistem o conteúdo, não são inscritas ainda ou ainda pensam que são inscritas. Então, dá uma verificada aí, é um segundinho e você ajuda muito a gente. Bom, primeiro vamos explicar de uma forma técnica o que é a conexão de área de trabalho remota do Windows, que é o famoso RDP, que quer dizer Remote Desktop Protocol. Então, protocolo de desktop, de computador, né, de acesso. Com ele, nós conseguimos acessar um terminal de uma outra fonte. Então, por exemplo, eu desse computador aqui posso, se eu for autorizado, acessar um outro servidor que esteja fora do local físico onde eu estou. Pode estar fisicamente no prédio ou em outro país e com isso eu tenho acesso ao mouse, o teclado e vejo o monitor. É como se eu estivesse na frente do monitor fazendo todos os acessos, mas eu estou remotamente. Então com isso a gente consegue fazer essa conexão. Falando de uma forma técnica como funciona esse protocolo, ele vai funcionar através do protocolo TCP e UDP. Além disso, ele utiliza a porta 3389. Se você tem alguma dúvida sobre esses termos, ou não sabe o que é TCP, UDP ou o que é uma porta de rede de serviço, eu aconselho você assistir a playlist que está aparecendo para você aí, é Descomplicando a Network, onde eu explico tudo isso, o que é TCP, UDP, o que são portas, protocolos, e assim você entende isso de uma forma bem mais precisa, porque em algum momento vai chegar uma requisição para você que você precisa dar acesso dentro da sua infraestrutura, através da network, do protocolo TCP, UDP, através da porta 3389, onde, por exemplo, roda o serviço RDP. Então, eu aconselho você a assistir esses vídeos, beleza? Bom, agora vamos lá ensinar para você. A primeira coisa é como a gente ativa essa conexão RDP no Windows. Porque um detalhe importante que você tem que saber é que essa conexão vem desativada de default, seja no Windows Server que aqui no Windows Client, como Windows 10 ou Windows 11, beleza? Para a gente ativar, é simples. A gente vai até aqui abrir o nosso Windows Explorer, This PC, botão direito, propriedades. Vamos na parte de Advanced System Settings e depois nós vamos na parte Remote. Aqui no Remote, como eu disse, ele vem desativado por padrão. Para a gente ativar, a gente vai clicar em Allow Remote Connection to this computer. Aqui ele está dizendo, olha, você está habilitando a conexão remota para esse servidor. Caso, você escolha que essa conexão remota funcione para outras networks, você precisa habilitar isso no firewall do Windows. Normalmente a gente não utiliza o firewall do Windows, ele não é ativo, porque a gente tem um firewall externo dentro da infraestrutura e essa configuração tem que ser feita no firewall. Mas de default, a gente deixa assim essa configuração, beleza? E o que acontece? Aqui ele te deixa uma configuração recomendada, você não é obrigado, que é Allow Connections Only from Computers Running Remote Desktop with Network Level Authentication.
Então o que ele está dizendo? Uma recomendação de segurança. Autorize conexões, então, somente de computadores, terminais, por exemplo. O meu computador, para acessar este servidor, ele tem que ter o NLA, que é o Network Level Authentication, que é um serviço, né, um protocolo dentro do sistema operacional de segurança. Esse protocolo ele veio a partir do Windows Vista. Então, se você ativa isso, provavelmente sua infraestrutura não vai ter nenhum problema. Se você utiliza um Windows XP, por exemplo, essa conexão não vai funcionar, beleza? Mas se você está usando no Windows XP aí na sua infraestrutura, você tem que ajeitar isso porque está errado, beleza? Então eu aconselho você deixar ativada essa conexão, beleza? Então a gente clica em aplicar, ok, e nós já ativamos a conexão remota para este servidor. Como é que a gente faz para acessar? Agora, esse é o servidor, vamos de um terminal, que vai ser o meu computador aqui onde a gente está fazendo gravação, para a gente fazer um acesso remoto a esse servidor. A gente pode abrir a conexão remota do Windows de duas formas. Você pode iniciar, escrever conexão de área de trabalho remota, ou você pode abrir o executar, iniciar mais R, e escrever o atalho MSTSC, que ele abre a conexão de trabalho do Windows, beleza? O meu conselho para você é depois explore essas opções aqui. Se vocês tiverem alguma dificuldade, quiserem aprender mais sobre essas tabs aqui, me fala nos comentários que eu posso ajudar vocês, beleza? Mas de uma forma simples, abriu a conexão remota, está ativa a conexão remota no outro terminal, naquele onde você vai se conectar, basta você colocar ou o IP daquele servidor ou cliente, ou o nome completo dele, que é o FQDN, que é o Full Qualified Domain Name, que seria o host name do servidor. Aqui eu vou utilizar só o IP porque eu não tenho um servidor DNS que vai resolver esse nome. Eu aperto aqui para conectar e ele vai me dar uma opção aqui dizendo, olha, com qual usuário você quer se conectar a este servidor. Agora vai uma dica muito importante. Se você tiver em domínio, você vai colocar o nome do domínio, @ o nome do usuário ou / o nome do usuário. Quando a gente quer fazer a conexão com o usuário local, a gente tem um macete, a gente aperta ponto / para a esquerda, porque dessa forma o Windows está entendendo. Ok, você quer se conectar com uma conta local deste servidor. Lembra que é uma conta que tem neste servidor aqui, que é autorizado, que é o usuário administrator, que é o usuário padrão quando a gente cria um servidor, que é aquele que a gente criou. Colocamos a senha dele, apertamos OK. Aqui ele está dando uma mensagem que não tem um certificado para esse servidor, tudo bem, você pode apertar sim. E o que acontece? Viu que ele já fez uma conexão remota e ele bloqueou a conta. Então o que você tem que entender aqui? No Windows Server podem se conectar contemporaneamente até 2 clientes, então até 2 usuários contemporaneamente podem se conectar ao servidor, beleza? E toda vez que você se conecta com o mesmo usuário que está utilizando o servidor, por exemplo, eu estou logado com isso, estou logado nesse servidor aqui com a conta administrator. Se eu me logo via RDP com a conta administrator, ele automaticamente bloqueia a tela, tá ok? Então uma coisa você tem que entender, isso sempre vai acontecer. Caso contrário, por exemplo, se você fizer uma conexão RDP no cliente, Windows 10 ou 11, ele somente aceita uma conexão por vez, então você não pode conectar 2 usuários em um cliente. Já no servidor, por padrão, você pode fazer 2 conexões contemporâneas. Eu vou até aqui, ó, abrir o Windows Explorer, deixar aberto. Vamos fechar essa conexão aqui agora e vou aqui, só fechando o xizinho, não me desconectei do usuário, né, do servidor. Vou desbloquear aqui, vamos conectar novamente. E você pode ver que aqui está normal, eu estou utilizando. Mas beleza, Gustavo, eu já me ensinou como ativar, como fazer a conexão e como é que eu autorizo algum usuário em específico a se conectar. Essa é uma ótima pergunta e eu vou te explicar como é que a gente faz isso. A gente vai aqui no iniciar, aqui, vamos até o botão direito, vamos em Computer Management e o que acontece? Vamos supor que você tem que criar um usuário local que tem que dar acesso remoto a esse servidor. Vamos criar aqui um novo usuário, vai se chamar Gustavo, beleza? Descrição é Gustavo. Pode colocar a descrição, aqui a gente coloca uma senha, não vou querer que ele mude a senha, apertamos criar, criou um usuário. Basta somente isso para poder ter acesso remoto? Vamos dar uma olhada, vamos ver. Vamos escrever MTSC aqui, nome do servidor, conectar. Vou conectar com um usuário diferente, então mais opções, uma outra conta diferente, / Gustavo, vamos colocar a senha, apertamos OK.
O que dá aqui? A conexão foi negada porque a conta do usuário não é autorizada para fazer logon. Essa conta não basta ser um usuário do Windows do servidor em específico. Você tem que autorizar ele. E para a gente autorizar, a gente vai lá no nosso Windows Explorer, botão direito em This PC, Properties, vamos até Advanced System Settings, Remote e aqui Select Users. E o que ele fala para você aqui? Ó? Os usuários listados abaixo podem se conectar a esse computador. E qualquer membro do grupo Administrator também pode se conectar, mesmo que ele não faça parte da lista. Então, eu posso adicionar um usuário aqui para ele fazer acesso, ou se este usuário fizer parte do grupo Administrators, ele também já pode fazer acesso remoto, beleza? Então, se você cria um usuário do grupo Administrator, ele automaticamente vai poder fazer acesso remoto. Mas o Gustavo não é um usuário Administrator, ele é um usuário normal. Aqui você pode adicionar usuários de domínio, caso o servidor esteja em domínio, em Connection Location, aqui você coloca o domínio, mas aqui é local. Então a gente coloca o nome do usuário que é local. Check name, ele já achou, vai ser o nome do servidor barra o nome do usuário, ok. E agora a gente vai lá, apertou OK aqui para finalizar a conexão. Vamos aqui abrir a nossa conexão remota, fazer conectar outro usuário, porque ele não é esse, ponto barra aqui, Gustavo. Ó, vocês podem ver que não me desconectou do meu servidor, porque o Gustavo é um usuário diferente do Administrator. E como eu disse para vocês, dentro do servidor eu posso fazer mais de uma conexão contemporânea. Então é interessante você entender isso. Esses são, por exemplo, coisas mais específicas, talvez, que eu trato com os meus mentorados. Se você quiser uma mentoria, uma consultoria comigo, acesse o meu site odescomplicando.com, onde lá tem os meus serviços e os produtos. Caso você queira uma consultoria, entre em contato que a minha equipe vai te responder. Então, como você pode ver aqui, a nossa conexão remota já está funcionando. Então, hoje você acabou entendendo o que é a conexão remota do Windows, como configurar, como dar acesso a este usuário, qual porta e protocolos eles utilizam, e hoje você está preparado a trabalhar com a conexão remota do Windows. No nosso próximo conteúdo, nós vamos depender de quem? De vocês. Escrevam aqui nos comentários quais serviços vocês querem ver no Windows Server 2025. Active Directory, DNS, DHCP. Escreve aqui nos comentários. Um número maior de pessoas que escreverem e for aquele, eu vou fazer esse vídeo para vocês na nossa série, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo conteúdo. Fique com Deus, um beijo e tchau, tchau.